A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje a gente está no 47º dia da Bíblia no nosso dia a dia. E hoje a gente vai ler Efésios, capítulo 2 e 3, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos a ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E, como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que foste salvo. E Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Portanto, vós que outrora trazeis na carne a marca de pagãos e ereis chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão, lembrai-vos de que, então, estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa. Não tinhais neste mundo esperança, nem Deus verdadeiro. Mas agora, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ficastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, ele é a nossa paz, de dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz da qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz, paz para vós que estáveis longe e para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai, num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Jesus Cristo. Nele, a construção toda, bem travada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele, vós também sois juntamente edificados, para serdes morada de Deus no Espírito. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus, por causa de vós, vindos do paganismo, suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como acima o expus em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo, mistério que não foi manifestado nas gerações passadas, só ultimamente ele foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Eis o mistério. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa no Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu, segundo a força de seu poder. A mim, o menor de todos os santos,
foi dada esta graça: anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido. Desde toda a eternidade em Deus, que tudo criou, assim doravante os principados e as potestades celestes conhecem, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus. De acordo com o projeto eterno que ele executou no Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Por isso eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. É a vossa glória. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos, por meio de seu Espírito, quanto ao homem interior. Que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repleto da plenitude de Deus. Aquele que tem o poder de realizar, por sua força agindo em nós, infinitamente mais que tudo que possamos pedir ou pensar. A ele a glória, na Igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na Bíblia em sinal de respeito à palavra de Deus. Então vamos começar. Promessas. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, quando nós percebemos que todo o amor que ele tem por nós, nós nem conseguimos entender. Um amor tão grande que dá a sua própria vida por cada um de nós. Nós nem conseguimos compreender quão grande é esse amor. E ele nos faz a promessa de estarmos na plenitude de Deus quando tentarmos, pelo menos, compreender esse amor tão grande que Deus tem por cada um de nós. Ordem. Por isso, eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. É a vossa glória. Então, que nós, nos nossos dias, não desanimemos pelas tribulações, pelas coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Essas coisas acontecem com qualquer pessoa e a qualquer momento. Então, nós devemos crer na palavra, crer em Cristo e continuar em frente. Nunca parar e sempre continuarmos, sempre pedindo a graça para Deus nos dar paciência, para Deus nos conduzir em todos os momentos da nossa vida, né? Então, que a gente possa não desanimar por causa das tribulações, que a gente possa se manter focado os olhos em Deus. Princípio eterno. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como é um dom de Deus, nós temos que pedir para Deus dar o dom da graça, de sermos confiantes em Deus. É porque é pela graça que nós seremos salvos, mediante a fé. Então que nós possamos pedir para Deus que Ele aumente a nossa fé, nem que seja um pouco, né? Então, sempre peça para Deus a graça de ser santo, a graça de crescer na fé, porque tudo isso é graça de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos ser santos. Só conseguimos ser santos por conta do Pai. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos e focamos no Pai e Ele faz parte de nós, mais nós nos tornamos santos, assim como o Pai do céu também é santo. Então que nós possamos esvaziar de nós mesmos, pedirmos a Deus para que preencha nós toda a nossa vida de fé, de humildade, que a gente possa seguir os seus mandamentos. É por Ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai, num só Espírito. Então, é por Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai, Ele que é o único mediador entre Deus e os homens, né? Ele que intermedia essa conversa que nós temos com Deus, Ele que faz essa ponte para a gente chegar até Deus, né? Então, que nós possamos confiar em Cristo, confiar em Jesus, para que assim possamos também chegar no amor do Pai. Então, que nós possamos pedir ao Pai essa graça de sermos confiantes, de termos fé,
de podermos confiar em Jesus Cristo, de podermos confiar nele, né? Então que nós possamos sempre pedir a Deus a graça de ser santos, a graça de continuarmos na nossa fé, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Faça um comentário, deixe um like. Agradeço bastante o pessoal que faz os comentários, que sempre vai estar me ajudando a continuar nessa minha caminhada. Por mais que nesses tempos eu não estou conseguindo responder, mas eu com certeza vou tirar um dia e vou responder todos os comentários, tá bom? Muito obrigado por assistirem. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.